Louvado seja Deus. É nos dado sempre uma responsabilidade de ministrar a palavra e a gente sempre fica, mesmo tantos anos após anos, a gente sempre fica muito pensativo com Deus, Senhor, o que falar, o que trazer para a igreja, o que a igreja precisa ouvir. E hoje eu queria falar um pouco sobre Jacó, Eu sei que na vida nós temos que fazer escolhas e às vezes, mesmo tentando acertar, mesmo tentando fazer o melhor, nós vamos fazer escolhas e às vezes escolhas erradas, escolhas que vão trazer consequências para a nossa vida. E não foi diferente com Jacó. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, verso 8. Gênesis, capítulo 27, verso 8. Amém? Glória a Deus, está fresquinho, né? O dia hoje foi tremendo, né? Calor, meu Deus do céu. Só Jesus. Um calorão. 27, Gênesis, capítulo 27, verso 8. Encerrou essa noite agora com uma chuvinha. Vamos ver se vai dar uma refrescadinha. Nos próximos dias a gente fica orando em casa. Senhor, refresca, Senhor, refresca. Às vezes é muita oração, vem muita chuva. Aí vem chuva demais. Tem que moderar na oração para Deus não enviar muita chuva. Gênesis, capítulo 27, verso 8. Diz assim: Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e eu passarei aos seus olhos por zombador, e assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E respondeu-lhe a mãe: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Amém? Amém? Pode sentar. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Ela vai falar sobre 2 personagens importantes. Um deles chamado Jacó e um deles, o outro, Esaú. Também vai falar de Isaac, também vai falar de Rebeca. Mas o que eu quero frisar nesse momento é uma atitude errada que trouxe consequências negativas. E Jacó, ele aceita nesse texto o conselho da sua mãe para que enganasse o seu pai. É sabido entre nós que a bênção de Deus vem para o primogênito, primeiro filho, amém? Homem receberia ali as bênçãos de Deus. Essa bênção é dada a Esaú. A Bíblia vai dizer que os 2 eram gêmeos, 2 meninos, mas um nasceu primeiro. E o que nasceu primeiro era o primogênito, herdeiro da bênção de Deus. Rebeca vai dar um conselho a Jacó, porque Esaú desprezou a primogenitura. Todos nós sabemos que Esaú fez pouco caso de ser um primogênito. Ser um primogênito representava, ser abençoado por Deus. Ser um primogênito era algo, como eu vou dizer, era algo especial para um filho, porque toda a herança do seu pai, tudo que era de melhor da casa do seu pai ficava para ele. O primogênito tinha direitos,
a bênção da casa do seu pai e também as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas a gente sabe que Esaú despreza isso e troca a sua primogenitura, a sua bênção, por um prato de lentilha. Mas começa ali um plano, porque Jacó ele precisava receber a bênção de Isaac, para que fosse completo ali na vida dele, né, a bênção de Deus. E aí, o que ele vai fazer com o conselho da sua mãe? A sua mãe o vai aconselhar a enganar o seu pai. E é interessante esse verso 13, que vai dizer: respondeu-lhe a mãe, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Irmãos, existem consequências para todas as nossas atitudes. Lendo todo esse livro de Gênesis, você não vai ver nenhuma maldição, nenhum problema acontecendo com Rebeca. Mas nós vamos ver que Deus vai tratar poderosamente com Jacó. Deus sabia que Jacó queria a primogenitura, mas Jacó o faz de uma forma errada. Esaú despreza, Jacó quer, só que de uma forma errada. E aí, Jacó precisa passar agora por uma transformação. E o tema dessa mensagem é a dor de uma transformação, porque para ser transformado, Jacó ele vai passar por momentos complicados na vida dele, vai passar por questões muito difíceis na vida dele, porque a sua mãe o ajudou a fazer uma escolha errada. Desejou algo que era bom, mas de uma forma errada. E aí, nós vemos isso acontecer muitas vezes com pessoas. Desejam às vezes casar, querem casar, e Deus, eu quero dizer para você, Deus abençoa a família. Existe um projeto diabólico de desconstrução familiar, isso é do diabo. Deus tem projeto com a família. E aí tem pessoas que querem casar, mas aí elas esperam até Deus agir, mas às vezes não acontece naquele momento. Aí elas vão fazer o quê? Elas vão dar uma ajuda para Deus. E aí acontecem as precipitações, fazem às vezes escolhas erradas, porque esperar, irmãos, é algo complicado. Ter paciência no Senhor é algo complicado. E aí, né, às vezes as coisas começam a se atrapalhar um pouco, né, começam a dar errado de alguma forma, porque por conta de uma escolha, uma precipitação. Às vezes o casal, mesmo já estando se relacionando, faz escolhas erradas, e aquilo pode gerar uma precipitação que pode trazer uma complicação no relacionamento. Jacó vai fazer essa escolha agora, enganar o seu pai. E por conta disso, a Bíblia diz que o seu irmão o odiou a ponto de querer matá-lo. Deus precisava trabalhar com Jacó porque viu no coração de Jacó um desejo. E Deus trabalha dessa forma. Deus ele nos enxerga por dentro, mas nós enxergamos por fora. Nós olhamos para o nosso irmão, mas não sabemos o que ele está pensando, não sabemos a forma que ele vai agir, por isso nós nos decepcionamos com a pessoa. Mas Deus não se decepciona com ninguém, porque Ele já sabe aquilo que está no nosso coração. E Deus sabia que no coração de Jacó estava o desejo de ser o primogênito. Por quê? Porque ele queria ser o primeiro de Deus. Mas Deus agora precisava fazer um trabalhinho na vida dele. E às vezes, por conta de nossas decisões, nós vamos passar por momentos de adversidade e de grande luta. Por quê? Porque Deus é especialista em mudar caráter. Jacó, aconselhado pela sua mãe, parecia muito bom aquele conselho naquele momento.
Às vezes existem conversas, às vezes existem conselhos, orientações que vão parecer a solução do momento, mas que vão trazer graves problemas futuros. Jacó, induzido pela sua mãe a mentir, mente para o seu pai. Às vezes nós ensinamos aos nossos filhos dentro da nossa casa caminhos errados e nem percebemos. Quando muitas vezes nós faltamos com a verdade, quando muitas vezes nós deixamos de dar uma orientação correta. Eu sei que às vezes crianças pequenas ainda têm curiosidades que deveriam ser já de adolescentes, mas nós não devemos agir nunca com mentira, sempre pedir sabedoria a Deus para responder. Mas muitas vezes, dentro da nossa própria casa, sendo crente, nós agimos ensinando aos nossos filhos a mentir. Quantas crianças que você conhece, conhecidas, que acreditam em Papai Noel até hoje? Às vezes já tem 10, 11, 12 anos e ainda acredita lá no Papai Noel. Por quê? Muitas vezes por culpa do pai e da mãe. Por conta de, uma fábula, um folclore, para que o filho não esteja fora do quadro, do meio, vai ensinar o seu filho, porque se você for bom, Papai Noel vai te dar presente. Aí papai trabalha o ano todo, mamãe trabalha o ano todo, no sol quente, às vezes no calor, às vezes pega ônibus lotado, parcela o presente em 12 vezes, só termina de pagar no próximo Natal, é um Natal comprando para pagar o outro, e Papai Noel vai levar o crédito. Que não fez nada, que não se esforçou para nada e que não existe. Vai levar o crédito do presente. Pastor, mas o que tem? Isso é bobeira. É bobeira, mas aí lá na frente, o seu filho vai saber, de uma certa forma, que Papai Noel não existe. Mas tudo bem, foi uma mentirinha só para agradar, uma mentirinha branca. E por conta dessa situação, nós vamos entender o que se passou na vida de Esaú, de Jacó. Por conta dessas coisas que muitas vezes nós ensinamos aos nossos filhos sem perceber. Chega alguém no teu portão, no meu portão, e de repente que a gente não quer atender, vai lá e fala que eu não tô. Aí a criança vai lá, mamãe disse que não tá. Aí acaba com o sujeito, Que é isso, garoto? Falei nada disso. Aí tem que aparecer lá e passa vergonha. Mas nós devemos prestar atenção na forma com que nós criamos nossos filhos. Por quê? Porque Jacó, aprendendo de forma errada, vai receber consequências ao longo da sua vida. Eu lembro que quando eu era novo, meu pai ainda não era convertido. Não sei nem se ele está vendo esse vídeo aí, ou vai ver, mas também quem estiver vendo aí, até esqueci, o pastor Carlos me deu orientação aqui, vai lá, comenta, curte lá, dá um like, dá um joinha, vamos fazer esse vídeo rodar aí, para que todos alcancem essa pregação. E meu pai não era crente, acho que eu já contei isso aqui. E ele me dava um caminhão na mão, eu devia ter uns 13, 14 anos, olha aí, 13, 14 anos, eu pegava um caminhão trucado, caminhão de 10 rodas, e ia para a pedreira buscar pedra. Aí ele falava, quando você chegar lá, você dá 10 a mais aqui, que o rapaz vai botar um pouquinho a mais no caminhão. E eu aprendi aquilo, sabe? Às vezes as pessoas não têm essa orientação de que estão ensinando errado a seus filhos. Eu tenho certeza que hoje a orientação deles seria totalmente o contrário, mas na época aquilo ficou no meu coração. E eu lembro que por muitas vezes, eu tive o desejo de, facilitar as coisas. O chamado, tá amarrado, jeitinho brasileiro, que você, peraí, toma um negocinho. E a gente vê que isso está entranhado no meio do coração das pessoas. Às vezes você pensa que tem uma pessoa ali te fazendo um favor, empurrando o carrinho da compra até teu carro, mas ele está esperando 5 reaisinho, 2 realzinhos para ele botar no bolso. É uma espécie de troca. E eu aprendi dessa forma, e isso eu carreguei por um tempo da minha vida, até que eu entendi que
aquilo que não era abençoado, não era meu, né? Aquilo que, na verdade, aquilo que não era meu, não poderia ser bênção na minha vida. Aquela bênção que era de Esaú, era para Esaú. Eu penso que Deus ia enxergar o coração de Jacó e fazer aquela obra de uma forma diferente. Não precisava ser tão difícil. Mas às vezes nós complicamos as coisas na nossa vida. Nós fazemos as coisas ficar mais difíceis na nossa vida. Quando nós escolhemos, né, fazemos as escolhas erradas. O casamento ele pode ser uma bênção, mas eu posso escolher fazer com que o casamento vire uma tribulação na minha vida. Vai depender da forma com que eu vou lidar com o meu cônjuge. Só vai depender de mim. Se eu começar a agir de forma insensata, irresponsável, vou ter problema no meu casamento. Vai virar um problemão. Por quê? Por uma escolha, por uma decisão errada. Então, né, nós precisamos entender que toda decisão que tomamos, ela é importante, seja ela às vezes a mais simples, mas ela é importante para a nossa vida. E especialmente quando se trata, né, de decisões que envolvem caráter, que era o que Jacó estava passando. A mãe dele não percebeu a influência, mas nós temos grande influência sobre a vida dos nossos filhos. Grande influência. Né? O nosso, não só sobre os filhos, mas sobre a família, né? A esposa sobre o marido sobre a esposa. Temos sim grande influência. E a todo momento nós estamos sendo ali vigiados. Eu lembro que eu falei uma vez uma coisa na frente das minhas filhas e eu fui corrigido, uma palavra que eu falei. Porque ela estava ligada no que eu estava falando, porque ela via o meu exemplo. O dia que eu dei uma escorregadinha na palavra, ela prestou atenção. Ô pai, mas isso aqui não pode ser dessa forma. Eu falei, meu Deus, como é que eles estão ligados? E a gente também precisa estar. A todo momento precisa estar ligado. Por quê? Porque Jacó vai pagar um preço muito alto agora. A Bíblia diz que, por conta desse problema, ele gerou um ódio no coração do seu irmão. Um ódio. O seu irmão queria matar. Ele não queria resolver, ele queria matar. Esaú botou no coração que ia matar Jacó, ele não queria conversa. Porque ele não valorizou a sua atitude. Mas depois ele quis de volta aquilo que ele não valorizou. A gente é assim, né? A gente às vezes não valoriza, mas depois quer de volta. A gente vê isso acontecendo em diversas áreas da vida. Às vezes a pessoa não valoriza o amor da sua vida, mas quando perde, quer de volta. Não valorizou, mas perdeu. Às vezes a pessoa não valoriza um bem, e aí desfaz por qualquer motivo, e aí depois, meu Deus, por que eu fiz aquilo e agora? Agora já era, perdeu. Perdeu, né? Então nós devemos estar com a nossa mente ligada, né? E valorizar as coisas, principalmente de Deus na nossa vida. Jacó ele parte então sob a orientação do seu pai e da sua mãe, muito preocupados com ele por conta dessa situação. Ele parte para a casa de Labão. Assim o seu pai havia orientado, ele vai para lá. E chega lá, antes de chegar na casa do Labão, ele encontra a sua prima. E ele se apaixona por ela. Se apaixona por Raquel, ele na primeira vista, aquele amor à primeira vista, aquela paixão. E ali estava começando, né, a história dele. Porque ele queria, ele se apaixonou de uma tal forma que ele foi até Labão, até o seu tio, e decidiu trabalhar 7 anos por Raquel. 7 anos não é 7 dias. Né? 7 anos não é 7 dias. Aí, quem tem filho, às vezes vê lá, namoradinho chegando,
Aí chega de qualquer jeito, bota lá o pezinho no sofá, bota o pezinho para cima, liga a televisão, mexe na geladeira. Aí o cara fica pensando assim, meu Deus do céu, começa a ficar revoltado. Peraí, mas Jacó trabalhou 7 anos, esse cara chegou ontem e já quer sentar na janela? Sai pela janela, João? É por aí. Mas aí as coisas, hoje em dia tem sido dessa forma. Jacó decide pagar um preço pela vida, de Raquel. Por quê? Porque naquela época, para se casar, tinha que ter dote. Ou o pai do noivo, ou o próprio noivo tinha que ter dinheiro, tinha que pagar pela noiva. Você tinha que dar lá um cabrito, um boi, Imagina, você sendo pedido em casamento, o pastor Carlos chegar lá na casa da irmã Elaine, uma vaca amarrada, 2 cabritos, uma galinhazinha na caixinha. Aqui, esse é meu dote aqui pela... Pode ser engraçado, mas naquela época era dessa forma. Tinha que se apresentar um dote, pela esposa, pela noiva, tinha valor. O noivo ele tinha que saber que a noiva tinha valor. A família tinha que saber, E aí, voltando aos assuntos de hoje nós vemos essas coisas desvalorizando, as pessoas desmerecendo o matrimônio, o casamento, que é uma grande bênção, de Deus. E aí, ele por não ter esse recurso, ele vai, vou trabalhar 7 anos. Só que ele trabalha os 7 anos, passam-se ali os 7 anos e, para quem está esperando, na verdade, eu creio que demora. Imagina, 7 anos não são 7 dias. 7 anos você trabalhando, esperando para casar. E aí, no fim daquela festa, no fim daqueles dias, prepara-se uma festa do casamento. Mas, para todo Jacó, tem um Labão. Para todo esperto, você pode ter certeza que existe o mais esperto. E nesse dia, era Labão. O que Labão faz? Poxa, eu não posso casar minha filha mais nova. Eu tenho que casar a mais velha. Vou dar um jeito, vou embebedar esse cara aí. Vou dar bebida a esse cara, vou deixar ele doidão. E ele vai ter que, vai ter que casar com a minha filha. Vai ter que... porque naquela época, a consumação do casamento não era igual hoje. Me fugiu a palavra que eu queria dizer para camuflar um pouco, mas o ato sexual selava o casamento. E naquela época, era dessa forma. E aí o que Labão faz? Enche o camarada de vinho, e na hora dele ir lá para o quarto com Raquel, todo feliz, minha vitória, minha bênção dos 7 anos, Labão empurra a sua filha, Leia, para entrar com Jacó para o quarto, para consumar ali o casamento. E Jacó não vê nada, não viu nada, só foi ver no outro dia o que tinha acontecido. E aí, nós lembramos um pouco da lei da semeadura. Jacó agora está colhendo aquilo que ele plantou. Porque a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. De uma forma dolorosa agora, ele descobre que foi enganado. Mas o seu sogro tem uma simples solução. Não, isso é simples, Jacó. É só você trabalhar mais 7, que eu te dou Raquel. Agora, aquilo que era 7, vai virar mais 7. São 14 anos que ele tinha que pagar de dote pela esposa. Agora, imagina, a Bíblia vai dizer que tudo que Jacó fazia era abençoado. As ovelhas de Labão se multiplicaram, cresceram, o rebanho, todo o rebanho de Labão cresceu na mão de Jacó. Por quê? Porque Deus abençoava Jacó.
Mas o que vai acontecer agora? Vai piorar um pouquinho mais. Labão, ele vai fazer o seguinte, ele vai, começar a ver que Jacó também está sendo abençoado. As ovelhinhas de Jacó estão crescendo, eles vão fazer um trato lá. E todas as vezes que nasciam as ovelhas melhores, elas eram de Jacó. Labão viu aquilo e falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca aí. Agora as ovelhas que nascerem de tal cor, os cabritos que nascerem de tal cor, vai ser meu. E aí eles trocavam. Mas os de Jacó continuavam a ser melhor. E aí Labão trocava de novo. E foi assim até o dia em que Jacó decidiu sair da casa de Labão. Mas ali ele passou por experiências difíceis. Ele aprendeu no dia a dia a viver, não mais na casa do seu pai, mas agora sendo servo de um homem que era explorador. Tudo por causa de uma atitude lá atrás. E às vezes a gente decide coisas tão importantes na nossa vida de uma forma tão banal. Às vezes as pessoas... que eu vou falar mais um pouco aqui de casamento. As pessoas, no casamento, o casamento é o quê? Teoricamente tem que ser para a vida toda, né? Mas espera aí, uma escolha para a vida toda você vai fazer aonde? No baile? No forró? No pagode? Mas tem pessoas escolhendo assim. Passa na rua, achou bonito, essa daí é a nora que minha mãe queria. E assim. Não existe critérios para uma decisão tão importante dessa. E aí, as pessoas não percebem que elas vão ter que viver uma vida que teoricamente teria que ser para sempre. Mas hoje nós não temos visto isso mais acontecer. Por quê? Porque as pessoas estão escolhendo de qualquer maneira. Estão escolhendo de uma forma banal. Não estão valorizando princípios básicos. E aí o casamento pode dar certo? Dificilmente dá. Em alguns casos até dá. Em alguns casos até dá, Deus abençoa, as pessoas se convertem e ali se transforma, há uma grande mudança, o casal segue. Mas numa grande parte não dá certo. Por quê? Porque não houve princípios básicos para uma escolha. Para uma decisão tão importante dessa. Então, futuramente vem o quê? O resultado da escolha. E aí começa o problema dentro de casa, começam as diferenças, O cara, arrumou a noiva lá no forró, e aí a noiva quer dançar, depois que casar, quer dançar forró também, mas agora está casada. Aí ela, o shortinho era para cima, aí o cara quer puxar o short para baixo, aí fica aquela briga, puxa o short para cima, puxa para baixo, mas ela usava o short quando ele conheceu daquele jeito. E agora que quando casa, o cara quer puxar para baixo, Aí às vezes a mulher vai escolhe o camarada que ele vive 24 horas no campo de futebol. Aí ela quer passear, mas o cara quer ir pro futebol. Gosta lá de um sambinha, Marquês de Sapucaí, carnaval. E ela quer tirar o camarada daquela situação, mas ela conheceu ele assim. E agora? Aí chama Deus pro negócio. E às vezes Deus faz. Amém? Tem casos que às vezes Deus faz. Deus muda, Deus transforma. Se os dois estiverem empenhados, Deus faz. Mas e aí? Olha o trabalho, olha o sofrimento. Dias, tendo que engolir alavanca atravessada, passando por adversidade dentro de casa, discussão, briga. Quantas pessoas já viveram isso aqui? Quantas pessoas já viveram o que eu estou falando? Por quê? Porque às vezes a gente não valoriza algumas coisas que precisam ser valorizadas. Você vai escolher um carro. E aí você quer um carro confortável, um carro bacana, que tenha um espaço interno. Aí você olha um carro, não, mas esse carro não gostei visualmente, de repente não é. Aí você vai escolher de repente um outro tipo de carro, porque você só achou bonito. Mas o carro às vezes não vai te oferecer o conforto que você queria.
a estabilidade que você queria. Por quê? Porque a gente é atraído às vezes pelo que vê. E aí depois se arrepende. Poxa, comprei um carro, mas não gostei e tal. Porque o visual afeta muito. O visual, nós às vezes nos deixamos enganar pelo visual, nos deixamos levar pelo que vemos. Quantas vezes nós já passamos por isso? Seja num relacionamento, seja numa escolha de um carro, de uma casa. A pessoa vai comprar uma casa, mas ela não foi lá quando chove para ver se a rua enche, não foi lá para ver a vizinhança. Ela só chegou e viu a casa. Puxa, que bonita, tem árvore, tem e aí uma florzinha, um negócio e tal. Mas ela não olhou como um todo. E aí depois ela vai ter a surpresa. Que a água não é muito boa, que a rua quando chove enche, que a vizinhança não é muito legal. Por quê? Porque às vezes a gente deixa passar esses detalhes. Eu estou fazendo uma venda de um imóvel onde a pessoa foi lá e fez um checklist de tudo que ela achou que precisava ser reparado. Ela está errada? Não. Ela não está errada. Ela está avaliando, ela está olhando, ela quer, direitinho. Por quê? Porque ela está comprando aquele imóvel. Então ela quer o melhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Esse era o desejo do coração de Jacó, mas só que de uma forma errada. Aquilo que é para mim e para você, irmãos, a gente não precisa fazer muito sacrifício, não. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, a gente só tem que obedecer e aguardar. Ser fiel e aguardar, porque Deus manda. Deus envia. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 10 anos, pode levar um dia, 1 hora. Mas quando é de Deus, vem com tranquilidade, vem com paz, sabe? A qualquer preço, Jacó quis a primogenitura. E agora ele estava trabalhando para o seu sogro, sem remuneração. Por quê? Por conta de uma decisão, por conta de uma escolha. Então, nós entendemos que as melhores escolhas que nós vamos fazer na nossa vida são as escolhas que nós colocarmos Deus na frente, conversarmos com Deus. Senhor, me ajuda a escolher direito. Senhor, sabe, Deus ele quer ajudar você até na cor do seu carro, na cor da sua casa. Coisas simples, Deus quer, sabe que isso é intimidade. Deus quer comigo e você intimidade. Às vezes a gente deixa de receber de Deus porque deixa de conversar com Deus. Deixa de receber o melhor porque deixa de pedir. A Bíblia vai dizer o quê? Não recebeste porque pediste mal. Às vezes nós pedimos mal, quando pedimos ainda pedimos mal. Deus quer intimidade comigo, com você, saber o que você gosta mais, o que você quer, Eu já vi testemunhos de pessoas que queriam casar, Deus enviou do jeitinho, cabelo, olho, tamanho, altura, cor, do jeito. Pessoas que oraram para Deus abençoar com um carrinho que queria para a igreja, um carro tal, da cor tal, e foi daquele jeito. Porque Deus quer abençoar, mas Deus vai ver o tamanho da minha paciência e da minha fé para esperar, para aguardar. Deus fez uma promessa para Abraão, Sara. O que eles fizeram? Se precipitaram. Tentaram ajudar Deus, adiantar o tempo de Deus. E nós muitas vezes somos assim. Eu às vezes vou tomar uma atitude quando eu vejo e falo, meu Deus, tinha que ter falado com Deus antes. Tinha que ter orado. Tinha que ter feito isso. Meu Deus, como é que eu fui tomar? Acontece. Se nós não estivermos vigilantes, e cristão, quem é de Deus, quem é homem e mulher de Deus, precisa estar vigilante. Porque a todo momento, nós vamos ser colocados em situações onde o diabo pode nos pegar pelo pé. A todo momento, às vezes uma situação rápida, já houve situações na minha vida onde eu tive que
falar algo ou tomar uma decisão sobre algo que depois eu me arrependi. Por quê? Eu decidi ali na hora, no calor, aquela coisa, né, e não tive tempo de falar com Deus, e às vezes uma decisão que era importante. E vou te dizer, as maiorias das decisões importantes que eu tomei precipitadamente, sem consultar a Deus, eu tomei na cabeça. Uma grande parte delas deu errado. E todas, não vou dizer todas, mas a grande maioria que eu coloquei diante do Senhor e pedi a Deus direção, a coisa fluiu, né, de uma forma tranquila. Porque a gente não tem essa prática de estar falando com Deus toda hora. A verdade é essa, né? De estar ali conversando com Deus. Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que, Senhor, eu preciso tomar essa decisão aqui. Senhor, eu preciso falar esse não para essa pessoa. Senhor, eu preciso falar esse sim para essa pessoa. A gente vai fazendo e acabou. E depois a gente joga na mão de Deus para resolver. Deus, resolve aí, Deus. Mas fomos nós que dissemos o não quando era para dizer sim, ou dissemos o sim quando era para dizer não, e depois a gente joga na conta de Deus. E aí as coisas não acontecem, a gente se frustra com Deus. Ah, mas Deus... Não é Deus, irmãos, que vai tratar bem o seu filho. Não é Deus que vai tratar bem a sua esposa, que vai ser amável com ela. Não é Deus que vai ser amável com o seu marido, é você. Tem coisa que a gente empurra nas mãos de Deus, o casamento está dando errado, mas não está havendo, né? Não está havendo paz, não está havendo diálogo dentro do relacionamento, não está havendo cuidado, e aí a culpa é de Deus. E aí está dando problema lá com o filho está rebelde, né? Tá dando choque, a culpa é de Deus? Não. Não vou dizer todas, mas uma grande parte nós somos responsáveis. Porque Deus nos dá, mas quem vai dar manutenção somos nós. Deus te dá um carro. Ah, Deus me deu. Aí o cara só quer rodar. Bota gasolina, maravilha. Aí passa 1 ano, 2, o carro começa a quebrar. Tá aí, tá vendo? Isso é maldição na minha vida. O cara não deu manutenção no carro. Vai rodar 5, 6 anos sem gastar nada? Eu gostaria, né? É o deserto, né? Onde Deus está provendo lá no deserto, 40 anos, sandália cresce, né? O camarada entra para a igreja, acho que vai acontecer isso. O pneu vai nascer cabelo, o tanque vai encher, né? Não precisa botar gasolina. Não vai. É você que tem que dar manutenção, é você que tem que encher. E a gente não pode atribuir a Deus coisas que são responsabilidade nossa. Era a responsabilidade de Jacó ser verdadeiro, ser fiel, e Deus o iria abençoar, e ele iria viver o melhor de Deus. Olha, eu conheço pessoas, e vocês com certeza, todos nós conhecemos, pessoas que viveram uma vida regradinha ali, direitinho, fazendo tudo que era certo. Rapaz, como eu vejo a vida dessas pessoas fluir com facilidade. Não digo com riqueza não, mas as coisinhas vão dando certo, sabe? Casamento, vida financeira e tal, as coisinhas vão acontecendo. Mas às vezes na vida daquele que não esquenta muito, é meio relaxado, faz de qualquer jeito, toma decisão de qualquer jeito, né? Faz às vezes as piores escolhas, você vai ver que as coisas são mais difíceis, mais agarrado, mais... né? Isso porque existe uma influência. Jacó estava colhendo aquilo que ele estava plantando. Deus teve um trabalho tremendo para mudar o caráter de Jacó. Mas para isso, Jacó precisou sofrer. E toda transformação dói. Para ser transformado, para se revestir do caráter de Cristo, irmão, dói. Dói, porque muitas vezes você vai querer agir de uma forma diferente, tomar decisão diferente, mas você não vai fazer porque você entende, né, que você precisa ter o melhor caráter, que é o caráter de Cristo. E aí você abre mão de muitas coisas. Naquele tempo, Jacó estava buscando o caráter de Deus. Por quê? Porque ele havia enganado seu irmão, estava longe da sua família. Imagina a dor, né? Eu não sei, eu aqui tenho o prazer de ver meu pai e minha mãe todo dia, muitas pessoas já não têm mais pai e mãe, alguns moram longe. Mas quem tem pai e mãe que mora longe sabe, às vezes 14, 15 anos sem ver o pai. Foi assim com Jacó.
14 anos sem falar com a sua mãe, porque naquela época não existia. Hoje em dia você pega o telefone, o WhatsApp, você está lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, mas naquela época não. Não tinha correspondência, não tinha correio, não tinha como ver. E olha a distância, sem contar com que eu não posso ver meu pai e minha mãe, porque senão meu irmão vai me matar. E meu irmão agora já é velho, já tem filhos, agora não é só meu irmão, é meu irmão, seus servos e seus filhos querem me matar. Mas mesmo assim, eu já estou encerrando, Jacó decide voltar para ver seus pais. Mas agora, Jacó toma uma decisão diferente, uma decisão importante. Ele vai voltar, mas vai voltar de uma forma diferente. E ele vai fazer, nesse regresso, né, uma caravana. Nessa caravana, quando ele vai se aproximando da casa do seu pai, e agora ele está voltando da casa do seu pai, ele vai colocar na frente dessa caravana presentes para o seu irmão. Vai colocar seus filhos e filhas na sua frente. E quando a Bíblia diz que a parte mais bonita que eu acho dessa história é quando ele avista seu irmão, ele se curva. E ele vai curvado até o seu irmão. Por que isso? Porque ele entendeu que ele errou. O seu irmão errou em desprezar aquilo que era o melhor de Deus, mas ele errou na escolha que ele fez. Mas ele vai agora de uma forma humilde, quebrantado, disposto a morrer pelo perdão do seu irmão. Olha só. Ele volta diferente. E é isso que agrada o coração de Deus. Quando eu e você decidimos ser diferente daquilo que nós éramos. De repente você era uma pessoa que esbravejava, falava e dava tapa na cara e botava para resolver o negócio na hora e rodava a baiana. Agora essa baiana morreu. Amém? Essa baiana que rodava morreu. É uma outra pessoa, é um outro caráter. E nós temos que dar manutenção nisso todo dia. Sabe por quê? Porque o velho homem se levanta todo dia para fazer com que nós venhamos retroagir. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que marcham em direção às coisas de Deus. Jacó decidiu ser nova criatura, pagou um preço tremendo, sofreu para ser transformado. Eu já vi muitas pessoas dizer, eu não estou pronto, eu não estou preparado para isso. Sabe o que Deus faz? Não faz. Mas quando você fala, Senhor, eis-me aqui. Quando alguém profetizar para a sua vida, de declarar uma bênção sobre você, ou algo que de repente você não almeja ainda, mas você entendeu que é de Deus, só fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E deixa Deus fazer a obra. Porque quando a gente não recebe, Deus não faz. Deus só faz se eu e você recebermos. Quando você recebe, uma vez profetizaram sobre a minha vida, olha, você tem um chamado pastoral, eu falei, Senhor, eu estou aqui, pode fazer, Senhor. E não demorou. Tem pessoas aqui que me conheceram como irmão dentro da igreja. Pastor Carlos, João. E o Senhor, pela misericórdia, não por capacidade, irmão, não, irmão. Porque capacidade nós não temos nenhuma. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos coloca no altar para pregar. E aí você vê uma pessoa, pô, pastor, obrigado por aquela palavra que o Senhor deu, aquele conselho, aquela orientação. Às vezes, né, num culto com bastante gente, né, aquela palavra ela foi direcionada para uma pessoa que precisava ser transformada, e aí você vê e fala, poxa, Senhor, vale a pena. Por uma pessoa vale a pena, Senhor. Enfim, não é a quantidade, mas é a qualidade, é o efeito que causou. Né? E se uma alma entender o propósito de Deus, já basta. A gente pode fazer um culto aqui durante 1 ano. Se a gente conseguir ganhar uma pessoa, glória a Deus. Né? Amém. Valeu a pena. Ah, mas poderia ter sido 20, 30, mas glória a Deus foi uma. Então valeu a pena todo o esforço. Antigamente eu me preocupava muito com igreja cheia. Aí queria ver a igreja lotada, fazia festa. Fizemos várias festas. Tivemos Beno César, Baby do Brasil, Bruna Carla e muita coisa. Comunidade evangélica. Fazemos várias festas, a igreja vivia cheia de... Gente, o que importa
é a qualidade. As pessoas que visitam essa igreja são bem recebidas. A gente escuta isso longe, ó. Pô, fui lá na sua igreja, recebi um abraço, rapaz, tem uma irmãzinha lá, um irmão. Isso que importa, qualidade, não é quantidade. Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. No momento certo, cresce. Cresce, né? Às vezes, né, Deus tem crescimento para algumas igrejas, para outras menos, para outras mais, e assim por diante. Então, é uma coisa que eu descansei.